Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, seu primeiro capítulo, graças a Deus, e o versículo de número 8. As misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia, este é o motivo de eu estar aqui com os irmãos nesta noite, as misericórdias de Jesus. Enquanto os irmãos estão localizando, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Toninho, acabei de conhecer, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e o ministério. Também o cooperador Joaquim, amém, que foi a ponte aqui, através do pastor Josué de Portugal. Fiquei sabendo que o irmão dele está aqui e é um amigo que o Senhor tem nos apresentado lá em Portugal. Aparecido, levanta a mão. A mãe dele também está ali. Ele falou que era bem provável que os pais dele, que a família dele estaria neste culto. Então trago aqui um abraço dele também, agradeço a Deus pela vida dele, que foi essa ponte aqui para que nós pudéssemos estar aqui glorificando a Jesus. Eu estou aqui, irmãos, de férias, uma férias curtas, juntamente com a minha esposa, que acabou de louvar ao Senhor. E a carga veio grande, né? Veio a sogra, veio a cunhada, veio a avó, veio o tio também, que está ali. Eles são de São João do Oriente. E tiveram coragem de vir aqui hoje também nos ouvir e dar glória a Jesus. Então eu me encontro feliz em poder conhecer esta igreja, conhecer esse povo. Não conhecia Minas Gerais, é a primeira vez, já comi queijo, já comi bastante doce, já comi requeijão, e eu acho que eu volto. Eu sou rondoniense, né? Lá da terra de um sol para cada habitante, né? E aqui também tá bravo, nós saímos de lá com 4 graus, 3 graus, quando nós descemos ali, parecia que desceu num forno, saiu da geladeira e descemos num forno. E estamos aqui pelejando, mas graças a Deus pelos ar-condicionados dessa igreja, amém? E eu estou feliz de estar com vocês aqui nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos num culto intitulado como culto de missão, e nós queremos falar nesta vertente. Nós temos servido ao Senhor ali, esta rápida introdução, vou falar aos irmãos, em Portugal, no Concelho de Seixal, é ao lado de Lisboa, e no bairro Fogueteiro, como já foi dito aqui, na freguesia Fogueteiro, lá eles não diz bairro, diz freguesia. E nós temos servido ao Senhor ali, na obra do Senhor, juntamente com o nosso pastor presidente, nosso pastor Odriel. E também eu e a minha esposa, nós lideramos jovens lá em Portugal, e temos trabalhado, e temos visto, irmãos, Jesus salvar almas ali naquele lugar. Nossa região de Seixal, em Portugal, não sei se algum dos irmãos de repente pode até conhecer, já deve ter ido por lá, mas nós temos muito africanos na nossa região ali. Então na nossa igreja nós temos pelo menos umas 7 nacionalidades, né? E é aquela mistura ali, e dando glória a Deus e aleluia, e é maravilhoso. E eu me recordo aqui agora que nós, em abril, nós fazemos o nosso congresso de jovens, e aí então nós convidamos uma igreja de um pastor amigo nosso para estar conosco, que ele vem de Espanha. E aí ele tem lá mais umas 6, 7 nacionalidades também da América do Sul, hondurenhos, argentino, colombiano, equatoriano. E aí nós colocamos lá um hino para que toda a mocidade que está presente das caravanas cante junto, que é Deus Tu És Santo, da Daniela e Cristina. E aí vem ali na frente, no mínimo umas 15 nacionalidades louvar o Senhor Jesus Cristo. E isso enche o nosso coração, porque eu fico imaginando o céu, né? Todas as línguas, todos os povos reunidos louvando ao Senhor em uma só língua, bendizendo o nome do Senhor. E vai ser assim,
Então o coração nosso se enche de alegria vendo aquela réplica ali, ainda que são poucas nacionalidades, porque Deus vai salvar esse mundo ainda. Nós acreditamos na missão de Deus, nós acreditamos no que Deus tem para com esta terra, do amor que Deus tem para com a humanidade. E estamos ali trabalhando, começamos com poucos jovens, né? Quem é líder de jovem aqui, meus pêsames, meus sentimentos. Não é fácil, né? Mas Jesus faz, irmãos. Jesus é bom. Eu e minha esposa assumimos a liderança, lá tinham 6 jovens, na Europa. E hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, já passou dos 30 e vai continuar para a glória de Deus. Jesus tem salvado, Jesus tem libertado. A maioria desses jovens chegou na igreja possesso, caía endemoniado dentro do banheiro, caía endemoniado nos corredores da igreja, e Jesus está ali libertando e transformando estas vidas. Muitos desses já desceu a água batismal, já foi liberto, Jesus já batizou com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns lá que a gente olhando assim pelos nossos olhos carnais vai falar assim: esse daí não se converte não, mas de repente Jesus se converteu, foi batizado, está crente, está orando. Nas orações que nós temos lá de 12 horas, é um dos que mais participa, está lá lendo a Bíblia, porque Jesus salva, irmãos. Esse Jesus é maravilhoso, é poderoso. Então a obra do Senhor ali em Portugal tem sido feita, né? Nós estamos um bocado distante do pastor Josué, ele está no norte, nós estamos na margem sul, dá 300 quilômetros, né? E nós estamos fazendo a obra do Senhor ali. Meus irmãos, nós lemos aqui um texto do nosso irmão Lucas, registrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas últimas instruções aos seus discípulos. Jesus desceu na terra para realizar uma missão. Jesus, ele veio, ele se dispôs da sua glória, deixou de lado o seu poder como Deus e veio como homem para resgatar a humanidade, para resgatar o ser humano. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Jesus, ele veio realizar a missão de Deus. Muitas das vezes nós falamos de fazer culto de missões ou missões, mas a palavra ideal é missão, porque os teólogos dizem a missio Dei, a missão de Deus, porque a missão não é da igreja, a missão é a missão de Deus, que foi dada à igreja, que foi dada a mim, que foi dada a você, que foi dada a nós, a missão de Deus, que é o que? Resgatar o homem, trazer o homem de volta, é religar o homem a Deus, é conectar o homem com Deus. O homem, depois de cair, depois do pecado, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então foi necessário que Jesus viesse, para cumprir ali o seu derramamento de sangue, o seu sacrifício precioso, para poder resgatar a minha alma e resgatar a sua alma, para nos resgatar. A nossa salvação custou um alto preço, e Jesus não se importou de dispor do seu poderio, da sua glória, do seu trono, para vir cumprir esse propósito de resgate, pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta e nos dar o direito de vida eterna. Jesus, aqui no texto que nós lemos, ele já tinha cumprido isso. Jesus já tinha ido para o Calvário, Jesus já tinha sido preso, já tinha sido açoitado, já tinha sido condenado, já tinha carregado a cruz, já tinha levado sobre a sua cabeça a coroa de espinho. Jesus já tinha sido pregado à cruz, mas no alto da cruz ele deu o brado que mudou a minha vida e que mudou a sua vida, que mudou a nossa história, dizendo: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O brado mais importante da história foi o brado que o Senhor Jesus Cristo deu no alto do Calvário, porque quando Jesus bradou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele nos abriu o acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Então Jesus, ele veio, cumpriu então este propósito, foi colocado numa sepultura, mas no terceiro dia ele saltou das ânsias da morte para a vida, e está vivo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É maravilhoso, ele está aqui nesta noite. Aleluia.
Os crentes, irmãos, é o povo mais privilegiado, porque tem muitas religiões aí que cultuam um Deus morto, mas nós não. Ele está presente em nosso meio. Esta alegria que nós sentimos aqui não é da voz do pregador, não é da voz da cantora, não é da voz do pastor. Esta alegria é do Cristo vivo que passeia no meio da sua igreja, que está aqui nesta noite e pode restaurar, transformar, mudar, perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus cumpriu toda a sua missão, todo o seu propósito na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário Ele cravou as nossas dívidas, o pecado, a nossa conta foi cravada ali na cruz do Calvário. Aquilo que nos era contrário, aquilo que o nosso acusador, ele nos acusava, Jesus tomou da mão dele e cravou na cruz do Calvário, dizendo: está pago, não deve mais nada. Louvado seja o nome precioso de Jesus Cristo. Jesus é a nossa religião. Jesus é a religião perfeita. Se nós seguíssemos uma religião, porque a religião no latim é religare, e Jesus foi o único capaz de religar o homem a Deus, conectar o homem a Deus, trazer de novo o homem para o jardim. Louvado seja o nome dele para sempre. Então no texto que nós lemos, Jesus já cumpriu isso. Aquilo que precisa ser feito para a salvação da humanidade já foi feito na cruz do Calvário. A salvação não é por esforço humano, não é por mérito humano, não é pelas obras, mas através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício. A parte difícil, aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus realizou ali no Calvário. Jesus fez, está pago. Só não é salvo quem não quiser, só não vai para o céu quem não quiser, porque aquilo que era difícil, aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não conseguiríamos pagar, Jesus já pagou. Louvado seja o seu nome para sempre. Então Jesus concluiu a obra, e Ele chamou os seus apóstolos, e Ele está dando as suas últimas instruções aos seus apóstolos, porque a obra que Jesus fez, os apóstolos agora vai anunciar esta obra. Ele vai anunciar agora o homem perdido, vai anunciar agora aqueles que estavam longe, que ainda não tinham ouvido falar da pessoa maravilhosa de Jesus, que não conhecia Jesus. Os apóstolos agora recebem essa incumbência de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam reunidos, Jesus dando as últimas instruções, e Jesus fala para eles: vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão anunciar a boa palavra de salvação, mas vocês não vão fazer isso sozinhos. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, vocês vão receber poder do Espírito Santo, vocês vão receber, aleluia, a dinamite do Espírito Santo, aleluia, para que vocês sejam testemunhas, aleluia, do meu nome, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é verdade que os apóstolos, recebendo essa promessa do Senhor Jesus Cristo, de repente Jesus foi elevado ao céu, e eles ficaram atônitos vendo Jesus sendo levado. E de repente desce dois varões, dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi levado acima, da mesma forma ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E os apóstolos, com essa palavra, eles descansaram, e a Bíblia diz que debaixo desta promessa eles perseveravam em oração, perseveravam no templo, juntamente com as irmãs, juntamente com os irmãos, com os apóstolos, orando. O versículo 14 diz que eles unanimemente perseveravam em oração, todos juntos, até que todos os irmãos aqui já sabem, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia, estavam reunidos numa casa, muito simples, mas estava em oração, aleluia, e ali estava nascendo a igreja, estava sendo inaugurada a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio sobre eles, como um vento impetuoso, veemente, que encheu a casa e pousou sobre os crentes, e foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo. E agora esses discípulos que estavam meio que acovardados, amedrontados, foram revestidos de poder, aleluia, a ponto de as pessoas que estavam pelo lado de fora começou a olhar para dentro da casa e dizendo: mas como é que pode, a esta hora do dia,
Esse povo parece que está embriagado. Parece que a esta hora do dia estão cheios de mosto. Mas Pedro, percebendo aquele alvoroço, ele se colocou de pé e começou a falar, falou assim: olha, pera, esse povo não está embriagado a esta hora do dia como vocês estão pensando, mas isso é promessa de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia, porque Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a igreja, irmãos, recebeu o Espírito Santo. E naquela pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo, numa pregação de um pregador cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós queremos fazer missões, primeira coisa que nós precisamos é sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como fazer missões, irmãos, sem ser cheio do Espírito Santo. Não tem como fazer missões. O próprio Jesus como homem, nós falamos hoje na escola dominical, Jesus como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. Como Deus ele não precisava, mas como homem, ele foi cheio do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. E a igreja do Senhor precisa ser revestida do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Eu gosto muito do Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito, é meu livro da Bíblia favorito. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos um povo simples, um povo assim que não era muito estudado, que não tinha muito conhecimento teológico, vamos dizer assim, embora que eles tiveram ali um curso tete a tete com Jesus durante 3 anos, e 3 anos e pouco, diante do Senhor Jesus Cristo, mas não eram homens assim cultos, formados. Mas como que esta igreja alvoroçou o mundo, virou o mundo de ponta cabeça da sua época? Como que esse povo conseguiu ganhar autoridades, reis, governantes da sua época, sem muita eloquência humana, vamos assim dizer, sem muita sabedoria humana, sem muito conhecimento, sem muito currículo? A Bíblia diz que esse povo perseverou em oração até ser cheio do Espírito Santo, até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Todos nós já sabemos que da ascensão de Jesus até o Pentecostes foi 10 dias, era quase 500, mas quando desceu o Espírito Santo tinha mais ou menos só 120. E a Bíblia diz no versículo 14 que perseverava em oração, mas nem todos perseverou em oração. Algumas pessoas querem ser usadas pelo Senhor, querem pregar com poder, querem anunciar o Evangelho, mas não quer participar das orações, não quer ter uma vida com oração, não quer ter um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo, até que seja cheio realmente do Espírito Santo. Aleluia! E o poder do Espírito Santo aqui que Jesus diz, não é, irmãos, para nós pular, não é para nós sapatear, não é para nós correr. Nada contra isso, quando eu me alegro eu pulo, e se eu sentir vontade eu corro também. Mas Jesus diz, vocês vão receber poder do Espírito Santo para vocês ser testemunha. E a semântica da palavra, a raiz da palavra testemunha aqui é mártir. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, para vocês ser minha testemunha, para vocês estar disposto a morrer por esta causa. E foi o que aconteceu com a maior parte dos apóstolos, tirando João, todos os outros foram martirizados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A primeira característica desta igreja missionária, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não tem, irmãos, quem resista, não tem uma cidade que resista a uma igreja cheia do Espírito Santo. Não tem, irmãos, coração endurecido que resista a um pregador cheio do Espírito Santo. Ele não pode não ter teologia, pode não ter grande conhecimento, mas se ele conhece Jesus, se ele é amigo de Jesus, se ele demora aos pés de Jesus, se ele não tem pressa de se ausentar dos pés de Jesus na oração, quando ele prega, pode ter certeza que alguma coisa acontece. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós queremos ganhar uma cidade para o Senhor Jesus, nós precisamos buscar o poder do Espírito em oração. Aleluia. É preciso comprometimento com a missão. Jesus entregou na mão dos apóstolos o futuro da humanidade.
Ele confiou a homens indoutos o futuro da humanidade. O seu futuro, o meu futuro, Ele entregou nas mãos dos apóstolos. Se os apóstolos tivessem abandonado a missão, olha, nós já conhecemos Jesus, Ele já perdoou os nossos pecados, já para nós já está bom, recebi o Espírito, que alegria, que culto maravilhoso. Irmão, que coisa extraordinária. Irmão, imagina, ele não tinha provado ainda do Espírito Santo. Eu não sei se você já é batizado com o Espírito Santo, mas você, antes de você ser batizado com o Espírito Santo, você já tinha visto alguém já tinha te aguçado, fala assim, é bom, busca o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos não tinham, era novidade para todos eles ali. De repente desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles saltaram, falando em línguas, aquela maravilha, aquela glória. Agora você imagina, ele falou assim, pronto, nós conhecemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, vamos sossegar. Nosso futuro estava perdido, mas eles tiveram um compromisso com a missão. Eles tiveram um compromisso de anunciar Jesus. Aleluia! Eles tiveram um compromisso de falar de Jesus para mais alguém. Nós já estamos salvos, Jesus já nos comprou. A maior parte, eu não sei nem se todos aqui são cristãos, mas eu acredito que a maior parte dos que estão aqui já tem o seu nome escrito no livro da vida. Os seus pecados já foram perdoados, Jesus já renovou a sua vida, já mudou, tirou do lamaçal do pecado, e nós estamos tranquilos. Mas nós temos uma missão em nossa mão. Não é o púlpito, não. O púlpito também tem a missão, é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor aqui? Aleluia, nós temos uma missão, a missão é nossa, e é preciso comprometimento. Se os apóstolos tivessem tido o mesmo comprometimento que eu tenho, que você tem, o evangelho tinha chegado aqui? Responda para você. Se os apóstolos tivessem tido o mesmo comprometimento que eu tenho, que nós temos, o evangelho tinha chegado aqui? É preciso ser cheio do Espírito Santo, é preciso se comprometer com a missão de Deus. A missão é de Deus, é Deus que quer resgatar o homem, aleluia, é Deus que quer trazer o homem para perto, é Deus que quer religar o homem caído lá do jardim, Deus quer trazer ele para perto, mas só que esta missão Deus deu para a igreja, para nós, Ele entregou para nós fazer isso. É um privilégio da igreja anunciar que em Jesus há esperança. É um privilégio para a igreja dizer lá no trabalho, olha, eu conheço um Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. É missão da igreja quando tem alguém desesperado no trabalho por uma enfermidade ou alguma coisa, olha, eu conheço Jesus. O Jesus que eu prego, Ele cura também, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele vai levar-nos bem próximo para o céu. É a missão da igreja, aleluia. Mas é preciso comprometimento com esta obra, aleluia. É preciso nós sermos cheios do Espírito Santo, é preciso comprometimento com a obra, dedicação, investir tempo, aleluia. E é preciso amor. Louvado seja o nome do Senhor. Sem amor, irmãos, não vai dar certo. O amor, ele foi o que moveu o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele continua, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e achando-se na forma de homem, se humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, dizendo, de sorte que haja na igreja, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí, eu fico imaginando qual que era o sentimento que tirou Jesus do céu. Qual foi o sentimento que fez um homem que estava, um Deus, que está na sua glória, anjos ao seu redor, dizendo, santo, 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 24 horas. 24 horas diante do seu trono tem anjos
dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual foi o sentimento que fez com que esse Deus todo-poderoso, porque diz a história que todo menino quer ser homem, e todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, e Jesus vira de ponta cabeça, ele sendo Deus, ele se faz criança, aleluia, num ventre de uma mulher, nasce pobre, numa periferia de Israel, Nazaré, uma cidade difícil, pobre, experimentado no trabalho. Qual que é o sentimento que moveu esse Deus vir à terra, senão o amor? Irmãos, e o ministério inteiro de Jesus foi movido pelo amor. Jesus curava alguém, e não era para ficar famoso, pastor. Ele curava alguém e falava: não conta para ninguém não. E nos dias que nós estamos vivendo, tira foto, a pessoa ainda está se levantando, tira foto, ponha nas redes sociais, vamos fazer propaganda no meu ministério, vamos fazer propaganda porque eu oro e Jesus cura. E Jesus estava fugindo dos outdoors. Jesus olhava para um endemoniado, olhava para alguém enfermo, e a Bíblia diz que ele, movendo-se de íntima compaixão, tendo misericórdia, ele estendia a mão e dizia: ser curado, ser livre, ser limpo, ser transformado. A igreja do Senhor precisa ter amor, precisa ter misericórdia. Misericórdia, irmãos, é a junção de duas palavras, é colocar o coração na miséria de alguém. É missão da igreja isso, porque às vezes nós olhamos, a igreja precisa de amor, porque às vezes nós olhamos para uma prostituta e dizemos: está ali porque escolheu isso, escolheu estar nesta maneira. A Bíblia diz que quem é carnal discerne carnal, e quem é espiritual discerne espiritualmente. A igreja cheia do Espírito Santo deve olhar e ver, tem uma alma cativa que precisa de Jesus. A igreja cheia do Espírito Santo, comprometida com a missão, deve sentir empatia, amor e misericórdia para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão caminhando a largos passos para o inferno. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos se comprometer com esta obra, e nós precisamos amar os perdidos, amar uns aos outros, viver em comunhão e amar os perdidos. A prefeitura não vai resolver o problema desta cidade, os governantes não vão resolver o problema desta cidade, mas esta igreja tem esse poder. Esta igreja tem esse poder nas suas mãos. A chave desta cidade não foi entregue à prefeitura, a chave desta cidade foi entregue à igreja do Senhor. Aleluia. Se verdadeiramente nós se enchermos do Espírito Santo, se verdadeiramente nós se comprometermos com o Evangelho, se verdadeiramente nós tivermos o sentimento de Jesus, se nós formos tomados pelo sentimento de Jesus, se nós sentirmos o que Jesus sentia quando ele olhava para com uma alma. Jesus, ele olhava para uma alma e ele não via uma possibilidade de fazer crescer o seu ministério, ele não via ali uma possibilidade de uma fama ou de um recurso, ele via uma alma que precisava de salvação. Aleluia. E às vezes, irmãos, tem tantas pessoas que falam assim: não, nós precisamos ganhar uns empresários aqui para a igreja, nós precisamos ganhar um povo mais simples, porque os empresários querem mandar na igreja, então vamos ganhar os mais simples. No reino de Deus não tem isso, irmãos. É almas independentes, é almas. Lá em Portugal, eu já ouvi algumas pessoas dizer: não, nós temos que ganhar portugueses para Jesus. E eu digo, nós temos que ganhar almas para Jesus, seja português, indiano, africano, brasileiro, chinês, porque tem tudo isso lá, paquistanês. Nós temos que ganhar almas para Jesus. O foco da igreja não é escolher um grupo, o foco da igreja é almas. Jesus queria alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado que certa feita Jesus está indo e aparece um jovem rico.
E ele chegou querendo bajular Jesus: bom mestre, o que posso fazer eu para herdar a vida eterna? E Jesus percebeu que era bajulação, irmãos. Bajulação é diferente de reconhecimento. Jesus falou: por que me chamas bom? Bom é Deus. Jesus já começou assim com ele. E ele falou assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: sabe os mandamentos? Ele: sei. Ele pergunta quais. Jesus diz, e ele falou assim: todos esses eu tenho obedecido desde a minha mocidade. E Jesus falou assim: então só te falta um, vende tudo que tens e dê aos pobres, e depois vem e segue-nos. Fica imaginando Judas, desviado: Senhor, mas agora que chegou o homem rico, o empresário, vai bombar a obra agora. Agora nós vamos parar de andar de a pé, vamos trazer carros lá do Egito, os cavalos do Egito, e agora o Senhor fala para o homem vender tudo e depois vir pobre? Jesus só queria a alma dele. E eu gosto do texto porque disse: Jesus amou, e então Jesus disse: vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e você vai ter um tesouro no céu. E ele não quis. O que eu estou dizendo é que Jesus está interessado na alma, nas vidas, independente da classe, independente da região, independente dos pecados. O Deus de amor, aleluia, quer que a igreja ame como Ele ame. O Deus de amor quer que a igreja olhe como Ele olha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos ter o amor de Cristo em nossos corações. Aleluia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, estar compromissados com o Evangelho e amar os perdidos, amar a Deus, amar ao próximo, amar as almas. Os apóstolos, irmãos, foi movido por amor. Eles deixaram tudo por Jesus. Se nós estamos aqui, é porque pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até a nós. Pessoas foram martirizadas para que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje cultuando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Com a permissão do pastor, pode se colocar de pé. Aleluia. 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 Jesus quer usar você. Jesus quer nos usar. Fazer missões, irmãos, é um privilégio. Aleluia. Fazer missões é um privilégio da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo, irmãos, ele se entregou de uma tão poderosa entrega na obra do Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele já estava pronto para partir. E ele disse: eu sei que se eu partir e estar com Cristo é muito melhor, porque não existe nada melhor, irmãos, do que estar com Cristo. Eu fico vendo às vezes crente com medo de morrer, crente que tem salvação, irmão. Estar com Cristo é muito melhor. Eu não tenho medo de morrer, já tive quando eu não estava crente, quando eu estava desviado, eu morria de medo de morrer. Eu chegava em casa depois das festas, eu dobrava meu joelho e falava assim: Jesus, não volta antes de eu ser crente. Mas hoje eu digo: Jesus, se for para mim se desviar, me mata e me leva para o céu, porque estar com Cristo é muito melhor. E o apóstolo Paulo diz: mas em tudo eu estou dividido, porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas se eu ficar, eu ainda posso ganhar mais a alma, eu posso ganhar mais alguém, eu posso fazer mais alguma coisa. Ei, irmão, você está vivo aqui nesta noite porque você pode fazer alguma coisa. Você está vivo aqui nesta noite para uma missão de Deus. Aleluia. Ninguém foi chamado para sobrar na casa do Senhor. Você foi chamado para uma missão. Você está vivo por um propósito de Deus. Amém. Aleluia. Você que quer ser missionário de verdade, cheio do Espírito Santo, vem à frente. Você que quer se comprometer de verdade com esta obra, aleluia. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Você que adentrou aqui e de repente quer entregar a sua vida para Jesus. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Você que quer sentir um sentimento de Jesus na sua alma. Se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é mais alto, teu nome é maior. Receba o poder do Espírito Santo. É sobre todo. Receba o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Toca Jesus nestas almas que aqui estão. Enche o teu Espírito Exaltado Santo. é Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Receba a coragem do Espírito, Aquele que sabedoria do alto. e leva Aleluia, o seu intrepidez. nome. Cante Aleluia, ao que toda Cordeiro timidez uma cai por terra agora em nome de Jesus. Que todo medo, para sempre, todo acovardamento caia por terra em nome de e Jesus. os anjos clamam. Receba poder do Espírito. Receba comprometimento, receba amor. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Da tua glória. Visita, Jesus, a tua igreja. O teu povo Visita o teu povo agora, Senhor Jesus. Visita, Jesus. Ele comanda. Sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Você que quer assumir esta missão de corpo, alma e espírito. Aleluia. Ora comigo nesta hora. Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos alguns irmãos aqui à frente, ó Deus. Temos irmãos, ó Deus querido, no seu lugar, mas que entendeu a tua palavra. Ó Deus, nesse culto missionário, esse culto de missão. Ó Deus querido, que o fogo do teu Espírito possa abrasar a nossa alma nesta noite. Jesus querido, que o Senhor possa nos fazer entender, ó Deus querido, que ser missionário é privilégio, mas também, ó Deus querido, é um compromisso, ó Deus, que nós precisamos assumir em primeira pessoa. Jesus querido, faz desta igreja um luzeiro forte nesta cidade. Faz desta igreja, Deus Todo-Poderoso, testemunha autêntica de que Deus habita nesta cidade. Ó Deus querido, faz desta igreja uma referência do céu na terra. Deus, que esta cidade possa olhar para este irmão, para esta irmã, e dizer: Jesus está morando nesta cidade através desta igreja. Jesus querido, aviva a tua obra. Jesus, batiza esse crente com o Espírito Santo agora. Senhor, esse coração que deseja receber o poder do teu Espírito, visita ela agora, Senhor, dando dons espirituais, em nome de Jesus. Renova, Jesus.
renova as forças daqueles que estão cansados, aqueles que trabalhou muito, mas se sente cansado. Ainda não é tempo de parar, a vida ainda não terminou, ainda tem almas esperando pela esta igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém.